Ok, moçambicanos, moçambicanas, meus irmãos, minhas irmãs, minhas mães, meus pais. É o seguinte, hoje, conforme prometido, dia 1 de dezembro, vamos ter uma live extremamente interessante. E esta live tem a ver com o quê? Tem a ver com a explicação detalhada do recurso que o Podemos e Venâncio Mondlane apresentaram ao Conselho Constitucional. Vocês vão perceber em detalhes por que razão é que nós estamos a dizer que ganhamos de forma esmagadora e convincente estas eleições. Vão perceber por que estamos nos manifestando em todo o país, em todos os bairros e em todas as províncias. É para já. Daqui a pouco você vai ver tudo isto que vai ficar maravilhado. Muito bem. Um forte abraço. Um beijo e... Boa noite, família VEM7. Boa noite, família Podemos. Boa noite, resto do mundo. Boa noite, todos aqueles que estão interessados em saber das informações relacionadas com toda esta crise pós-eleitoral vivida aqui em Moçambique. Meu nome é Diniz Tivane. Eu estou aqui no prosseguimento da live que o engenheiro Venâncio deu, onde prometemos aparecer com alguns dados, a um nível de detalhe, sobre aquilo que foi a nossa incursão de contencioso junto ao Conselho Constitucional. Hão de estar alertas de que, penso que foi a dia 24 do mês transato, que a CNE divulgou os resultados da centralização nacional. Portanto, são os resultados definitivos ao nível desta instância que é a CNE. E conforme a lei que nos assiste, nós não ficamos conformados com os resultados divulgados pela CNE e promovemos um protesto. Esta é a forma legal que o Instituto Jurídico Moçambicano permite aos partidos políticos que, não estando partidos políticos ou candidatos presidenciais, não estando satisfeitos ou conformados com o resultado expresso pela CNE, podem efetivamente recorrer. Então, disto é que nasce o nosso recurso de contencioso, que entrou no Conselho Constitucional 3 dias depois da divulgação dos dados da CNE. Isto foi num domingo, o dia em que nós apresentamos os tais 300 quilos de documentos, que muita gente não percebe o que são 300 quilos de documentos, eventualmente até sejam mais, e contam vi ali uma brincadeira de um dos meus amigos internautas a contestarem o número de quilos. Mas, basicamente, este recurso teve como estrutura 3 partes principais. E é com base nisso que eu vou aqui fazer a apresentação desse mesmo recurso. A primeira parte foi das questões preliminares, que é uma discussão de foro de direito, principalmente por causa das últimas jurisprudências que o Conselho Constitucional lançou. E há uma série de acontecimentos ao nível deste processo eleitoral, do qual, a este nível, que é o nível de recurso do contencioso, portanto, junto ao Conselho Constitucional, que pretendíamos protestar, questões a protestar a este nível, mas que era necessário dialogar com o Conselho Constitucional sobre que mancha, não é, de normas haveríamos de colocar como aquelas que usaremos para a subsunção, né, em direito. Por exemplo, a questão da irregularidade absolutamente invalidante. Esta é uma novidade que nós tivemos, mas, como bem sabem, o Conselho Constitucional, por ser um órgão colegial, a um nível em que tem, as suas decisões, elas transformam-se em jurisprudência. Então, queríamos chamar a atenção ao Conselho Constitucional sobre determinadas irregularidades que efetivamente aconteceram num raio de tempo acima daquele que outrora poderia ser considerado
protestar desta altura pudesse ser considerado intempestivo, mas que fomos buscar esta figura, não é, da irregularidade absolutamente invalidante, porque o Conselho Constitucional, por exemplo, disse que a questão da aquisição progressiva dos atos, ela não é absoluta. Portanto, questões ligadas, por exemplo, ao recenseamento, quando elas levantadas fora do período, elas já não podem ser atendidas porque esgotou esse período de protesto. Entretanto, veio a novidade, foi assim que a CADE foi chumbada, que ainda que tenha esgotado o tempo, se efetivamente acontecer uma irregularidade absolutamente invalidante, não é? Que gera, que depois é protestado em função do artigo 286 do Código Civil, ela pode ser trazida, ainda que seja fora desse período de reclamação. Portanto, são estas pequenas questões que nós quisemos discutir com o Conselho Constitucional a priori. A outra, por exemplo, tem a ver com a diferença da forma como o Conselho Constitucional deve tratar os recursos. Primeiro é apreciar os recursos do ponto de vista das reclamações de recursos, sim, é a linha D, do número 2 do 243 da Constituição da República, e depois disto é que pode passar para a fase de validação e proclamação de resultados. E fomos dissecar um pouco o que é que significa apreciar os recursos, fomos dissecar também um pouco sobre aquilo que entendemos como validação e proclamação. Portanto, esta é a primeira parte do nosso recurso, eventualmente não é muito interessante. A segunda parte do recurso é que é efetivamente aquilo que nós temos como o pano de fundo desta apresentação, porque muitas pessoas efetivamente não estão a entender o que é que nós estamos a protestar. Esta questão da fraude é verdadeira ou não? Portanto, nós decidimos praticamente 90% do nosso recurso tratar desta questão, detalhe a detalhe, província a província, distrito a distrito, levantamos, suscitamos muitas questões que estão lá no recurso e isto vai mais ou menos da página 13 até mais ou menos a página 90 por aí. E as últimas páginas, que é a terceira parte do nosso recurso, ele trata do nosso apuramento. Por quê? Porque se nós versamos o nosso recurso para que ele, um dos pedidos, no final de contas, é invalidar esta centralização feita pelo Conselho, Comissão Nacional de Eleições, então nós depois deveríamos apresentar aquilo que é a nossa visão sobre como deveria ter ocorrido as eleições. Então apresentamos o nosso apuramento, não é? Nós chamamos de contagem paralela. Portanto, como podem ver, são três partes deste recurso. A primeira parte vou fazer uma síntese, que é o debate sobre questões de direito. A segunda, que é como é que nós identificamos a fraude. E a terceira parte é a parte referente à nossa contagem paralela. Portanto, já dissequei aqui sobre a primeira parte, não vou mais levar mais tempo. Vou pedir, sim, aos meus companheiros, que é para nós avançarmos para o slide referente à nossa crítica à zona sul do país. Portanto, como é que isto ocorreu? Como é que nós fizemos isto? Nós identificamos que, ao nível das três eleições, há discrepância entre o número de votantes. Eu vou explicar muito bem. Nós temos uma eleição que é consignada como eleição geral. Portanto, ela congrega três eleições. É a eleição presidencial, que é para se votar o presidente da República. Depois temos a eleição legislativa, que é para votar os deputados da Assembleia da República. E, por último, temos a Assembleia Provincial, que é para votarem-se os deputados em cada uma das Assembleias Provinciais. E é a partir desta eleição que sai o governador provincial. Então, o que é que acontece? Quando o eleitor ele se dirige, não é, à mesa de voto, ele recebe três boletins de voto. Um boletim de voto para a eleição presidencial, um boletim de voto para a eleição legislativa e o terceiro para a eleição provincial. Portanto, significa que por cada um dos postos de votação ou assembleia, não é? Assembleia, vamos supor, estando aqui como presidente da Assembleia, terei os meus colegas à volta e à frente nós temos urnas. Portanto, se nós temos três boletins, nós também teremos três urnas à nossa frente. Então,
Quando o eleitor chega, ele recebe 3 boletins. Então, ele vai decidir quem vai votar para a eleição presidencial, depois qual é a formação partidária para a eleição da Assembleia da República e provincial. Portanto, significa que em cada uma das mesas de voto, não é? Suponhamos que nós temos uma mesa com 800 inscritos, mas efetivamente nessa mesa só foram votar, já que temos uma abstenção de quase 50%, foram votar, vamos lá, 400 pessoas. Significa que quando começar o processo de contagem, em cada uma, não é? Por hipótese, em cada uma das urnas vão sair de lá 400 votos, em cada uma delas, sem dizer em cada uma delas para que candidato ou para que informação partidária se votou. Então, isto é que seria uma situação normal, não é? Portanto, era muito mais fácil de perceber, em função do número de abstenções, não é? O nível de abstenção, desculpa, aquilo que foi a diferença entre o número de inscritos e o número de votantes. Portanto, o que aconteceu, afinal de contas? Aconteceu que, diante daquilo que a CNE apresentou, os votos começaram a fermentar. Aconteceu que, em cada uma das urnas, não é? Aparecem resultados completamente diferentes. Então, ao invés de aparecerem 400 votos na urna presidencial, apareceram 600, apareceram 800, apareceram 1000 até, não é? Então, isso significa que a tese da CNE é de que os votos, quando eles colocados na urna, eles germinam, fermentam, não é? É como se os votos lá casassem e fizessem filhos. É como se os votos depois quisessem formassem famílias. Então, que das 7 ou 8 em que a mesa é aberta até as 18 em que termina, votando 400 pessoas poderiam aparecer 800 votos. É como se os votos fizessem filhos. Portanto, é isto que nós estamos aqui a dizer. Portanto, o enchimento de urnas foi, evidentemente, uma realidade. Podem ter já percebido, por exemplo, a partir da eleição presidencial, desculpa, a partir dos dados que nós trazemos aí para a Zona Sul, já devem ter percebido que, por exemplo, na cidade de Maputo, nós tivemos aqui 397 votos. Este é um número que, aparentemente, é pequeno e pode não gerar preocupação. E isto eu quero chamar a atenção, de que não é nada disso. Quando nós, isto não tem aí convosco, eu é que tenho aqui estes dados, quando nós fazemos uma apreciação em cada um dos distritos, aí é que nós nos apercebemos do verdadeiro problema. Deixa-me ver aqui. Nós começamos a ver o verdadeiro problema. Portanto, ao nível da cidade de Maputo, eu vou dar exemplo de 2 distritos. É o distrito de Camavota e o distrito de Camachequén. Reparem, esse número de 397, como disse, esconde uma verdade, não é, preocupante. Em Camavota, nós tivemos uma diferença de 5.049 votos. Em Camachequén, nós tivemos uma diferença de 8.315 votos. É absolutamente gritante esta diferença de votos entre as eleições. Portanto, se nós temos uma eleição, não é, presidencial, depois a legislativa e a provincial, o normal é que seriam exatamente os mesmos. Nós, quando vamos para a província de Maputo, nós temos uma diferença de 31.291. 31.291, penso que é o número que está a sair aí no vosso ecrã. Aliás, ia pedir aqui aos internautas para usarem a câmera inteira, que é para poderem apreciar melhor, não é? Portanto, o celular, ao invés de estar nesta posição, ele vai ficar na posição horizontal. É a forma que vocês podem ter. E arrastem os comentários, podem observar os comentários depois, que é para poderem ter um melhor consumo desta live. Depois, ainda aqui ao nível da província de Maputo, não é? Só Matola teve uma diferença de 5.206 votos. Boane teve uma diferença de 8.606 votos. Como podem ver,
Não é possível que a CNE tenha conseguido criar, 8.606 novos cidadãos, justamente naquele momento em que houve a eleição. Então, são estas questões que nós estamos a levantar aqui no recurso e a dizer que, olha, não há condições para estes resultados serem validados. Então, ao nível, por exemplo, da província de Gaza, nós tivemos um total de 5.877. Esta é a diferença ao nível da província de Gaza. Mas, por exemplo, por distritos, este é um dos exemplos, por exemplo, Bilene, nós tivemos 2.766. Só em Bilene. Só em Bilene. Portanto, quando nós apresentamos os resultados desta forma, portanto, ao nível do distrito, as discrepâncias que estão ao nível do distrito e as discrepâncias que estão ao nível da província, significa que, quando houve o apuramento intermédio, que é o apuramento ao nível do distrito, então houve a adulteração premeditada de dados. E quando se passou para o apuramento provincial, houve uma nova adulteração. Vocês estão a perceber a gravidade disto. Portanto, não bastou só haver uma fraude ao nível das mesas, portanto, edital por edital de cada uma das mesas de votação. Mas, ao nível do distrito, quando somavam os números de editais, eles também faziam uma nova adulteração. É por isso que nós apresentamos desta forma, de forma provincial, depois ao nível do distrito, que é para dar exemplo que isto não é uma constatação apenas ao nível da centralização provincial, porque se fosse assim, a eleição, em princípio, só estaria enviesada ao nível da província. Então, por exemplo, Mandacase teve 1.173. Agora, um caso gritante é o da província de Inhambane. Como devem ter percebido, temos aí um gráfico a indicar uma seta muito mais alta do que todas, porque significa que na província de Inhambane é que a fraude foi, quer dizer, aqui foi sem pena mesmo, sem escrúpulos. Então, em toda a província de Inhambane, nós tivemos uma diferença de votos de 74.109. Eu vou me ater, eu estive aqui a fazer umas contas, só para vocês poderem perceber a gravidade disto. A província de Inhambane, ela tem cerca de 1.400 habitantes, 1.400.000 e tal habitantes. Portanto, ela contribui para o total de habitantes de Moçambique, é mais ou menos 4, 5 ou 6% no máximo por aí. Então, o universo de inscritos na província de Inhambane, estamos a falar de dados da CNE, é de 1.002.723, ou por outra, temos o número de pessoas que, em princípio, não se inscreveu para a votação é de cerca de 488 mil. Entretanto, quando a CNE faz esta centralização ao nível provincial e apresenta este número de 74.109 novos votos, portanto, novos cidadãos, praticamente está a projetar uma população que só aconteceria talvez daqui a 3 ou 4 ou 5 anos. Portanto, nós estamos a trazer estes dados que é para fazer perceber, não só a Moçambique nesta live, mas também ao Conselho Constitucional, que não há condições de se aprovar aquela deliberação da CNE. Portanto, é uma heresia a um nível, heresia mesmo, é uma heresia científica. É uma heresia científica porque são dados estatísticos, portanto, não tem como estes resultados serem aproveitados. Porque falseia estatísticas populacionais, falseia a estatística ao nível do universo de votantes e inscritos, falseia, logicamente, uma eleição, todos os dados. E um dos grandes, podemos assim dizer, uma das grandes vitórias que nós passo a moderação, né? A modéstia, desculpa, deste nosso trabalho de recurso, foi conseguir apresentar uma situação de 2 em 1. 2 em 1 significa o quê? Que nós poderíamos ir dizendo que em que é que consistiu o enchimento de urnas ou em que é que consistiu a adulteração de resultados, trazendo o número de inscritos, aquele que era suposto votar, e depois trazer aquele que apresentaram, portanto, que é um número de votantes a mais. Então, nós conseguimos, ao trazer a diferença entre o número de votantes, ou a diferença entre as eleições, nós conseguimos despertar exatamente este elemento, mas trazendo o outro, que é a diferença entre o número de votantes. Eu vou voltar a explicar isto. Nós não nos ocupamos de dizer, por exemplo, na província de Inhambane, não é, quantos
estão inscritos e quantos votaram, e depois quantos é que efetivamente a CNE, juntamente com a Frelimo, trouxe como votantes. O que nós trouxemos foi a diferença entre as eleições. Então significa que se há 74.109 eleitores de diferença entre as eleições, logicamente que houve enchimento de urnas. Não é necessário dizer isto, é aquilo que se diz, é a informação que está oculta ou é a informação lida ao contrário senso. Portanto, nós conseguimos aqui trazer 2 em 1. Eu vou passar agora para a verificação ao nível da zona centro. Portanto, estamos a falar de Manica, Sofala, Tete e Zambésia. Devem ter se apercebido aí. Em Manica nós tivemos 1120, não é? Como podem ver, toda, mas a quem vai olhar para Manica e dizer, olha, 1120 não é um número tão expressivo, tendo em conta o nível populacional. É sim, porque isto já é o apuramento provincial. Ao nível dos distritos, nós também voltamos a ter aquela situação que tivemos em Maputo, eu já expliquei, 8.000 e tal, 5.000. Então, ao nível dos distritos, isto é preocupante, porque significa que o roubo foi tão alto, tão desorganizado que eles nem conseguiram conciliar. Portanto, este enchimento de urnas poderia efetivamente ser, podemos assim dizer, disfarçado se depois, ao nível do apuramento provincial, os dados tivessem sido harmonizados. Ou por outra, os dados da eleição provincial, legislativa e provincial, eles ficassem iguais. Aí ia se ocultar, enquanto que, ao nível dos distritos, havia esses empolamentos. Portanto, ao nível da província de Sofala, nós tivemos 5.499, não é, de diferença. Depois, em Tete, 10.335, não é? E por último, Zambésia. Zambésia é um caso também quase idêntico ao de Inhambane, não é? Em que tivemos ali uma fraude nunca vista. São 55.013 votantes de diferença. Então, imaginem que nós tivéssemos até feito um outro sistema, que é fazer o cumulativo. Portanto, seria quantos a mais estiveram, não é? Numa eleição, depois noutra e por aí em diante. Nós teríamos já um cumulativo, né? Mas não fizemos isso. Então, ainda íamos apresentar um resultado bastante mais preocupante. Portanto, esta é que é a apreciação ao nível destes distritos, destas províncias, desculpa, mas nós, por exemplo, quando olhamos, por exemplo, para Dondo, estou a falar de Sofala, nós tivemos 1.969, Nhamatanda, nós tivemos 1.603, a cidade da Beira, por exemplo, teve 1.993 votantes a mais. Como podem ver, quando nós vamos para distrito a distrito, a coisa já começa a tomar uma proporção preocupante. Não é? Portanto, vamos agora partir para esta discrepância ao nível da Zona Norte. Portanto, Zona Norte, estamos a dizer que são as províncias de Nampula, Niassa e Cabo Delgado. Portanto, Nampula, nós tivemos 5.428 de discrepância. Nós tivemos em Niassa 3.182 e, por último, em Cabo Delgado tivemos 2.799. Não é? Portanto, significa que a fraude, não conseguiram conciliar a fraude. Portanto, a fraude foi feita ao nível da mesa, depois foi feita ao nível do apuramento distrital e não conseguiram conciliar. Daí, despertou-nos a atenção estes números, porque depois, quando começamos a fazer o contraste ao nível dos distritos, percebemos números bastante preocupantes. Não é? Portanto, por exemplo, Mocuba, nós tivemos, estamos a falar de coisa, Mocuba, Zambésia, estou a voltar para a zona centro, 6.054 votos, não é? Portanto, isto é preocupante, não é? Então, mas, por exemplo, na Cala Porto, tivemos 896, por aí em diante. Então, Quamba, por exemplo, nós tivemos, Ribau, aliás, nós tivemos 5.669. Mecanhelas, o distrito onde houve aquele massacre, nós tivemos 2.238. Isto é preocupante, não é? Então, estes dados não podem efetivamente passar despercebidos ao nível do Conselho Constitucional, porque a aceitar esta heresia científica, a aceitar-se este insulto, não é? A nossa inteligência, não é? Seria o mesmo que aceitar que a população moçambicana que hoje votou, em princípio, é aquela que só existiria daqui, por exemplo, a 5 ou 6 anos.
Portanto, nós aqui apresentamos esses dados, mas estas discrepâncias também, como podem ver, se não houve conciliação entre as províncias, a discrepância também foi ao nível do apuramento geral e depois ao nível do apuramento global, porque a nossa eleição também não ocorreu só ao nível de Moçambique, mas aconteceu também na diáspora. Nós não vamos levar muito tempo. O que nós estamos aqui a fazer é para, como dissemos, é para dar continuidade à live do engenheiro, trazendo estes dados e convidar. Este recurso, meus caros, é um recurso que está disponível. Nós vamos continuar a ter este trabalho de nos abrirmos à crítica, de nos abrirmos ao diálogo, de nos abrirmos a este casamento, podemos assim dizer, com o povo moçambicano, que é para nós explicarmos o que é que nós andamos a fazer. Os outros, não sei porquê, as outras formações, não sei porquê, não partilham os seus documentos, não partilham os seus recursos, não partilham a forma como trabalharam. Nós vamos continuar, a equipe de VM7, a equipe Podemos, vai continuar a trazer esta transparência total. Alguém tem uma fonte diferente de cálculos, pode também apresentar. Portanto, feito isto, não é? E mostrado que não é possível admitir-se estes resultados, nós então vamos partir para a última parte do nosso recurso. É a parte referente ao nosso apuramento. Nós não poderíamos, de maneira nenhuma, criticar, portanto, fazer este protesto, impugnar a deliberação 105 da CNE, se depois nós não trouxéssemos aquilo que é a nossa avaliação. Nós, como preâmbulo desta última parte, quero fazer aqui uma constatação que é a seguinte. Nós, infelizmente, não conseguimos ter a totalidade de atas. Portanto, não tivemos 100% de atas. As razões são as seguintes. Portanto, podem ter se apercebido, porque foi veiculado nas nossas páginas, que houve roubo de credenciais de delegados de candidatura e depois a própria CNE não nos facultou uma segunda via. Há de notar que, e nós também fizemos veicular isso nas nossas páginas, que as pessoas que assaltaram o nosso mandatário para o distrito de Cambuquana, este que foi assaltado, foi violentado, foi ao hospital, e levaram dele 265 credenciais para delegados de candidatura. Este indivíduo contou-nos que, depois que nos apercebemos que o Elvino e o Paulo Guambe, estes que foram crivados de 25 balas, não é? Ficamos a saber que houve 2 carros brancos BT-50. Ele apercebeu-se e disse-nos que as pessoas que assaltaram, que violentaram, que levaram não só os documentos e também outros bens, eles queriam só os documentos, também se faziam transportar numa BT-50. Portanto, aqui nós fazemos este pequeno parênteses que é para fazer uma crítica à Procuradoria-Geral da República, que tem se ocupado de fazer uma verdadeira caça às bruxas, não é? Tentando imputar algumas culpas a algumas pessoas, não é? O engenheiro e pessoas que o circundam. Então, nós já dissemos isto, até hoje, nunca a PGR veio ter conosco, nunca a PGR pediu para entrevistar o nosso mandatário, que é para ele confirmar esta alegação de que, efetivamente, as pessoas que o assaltaram, não é, faziam-se transportar em 2 BT-50, exatamente as pessoas que deram 25 tiros ao Elvino. Portanto, não se avançar para a investigação deste crime hediondo que matou Elvino Dias e Paulo Guambe significa que a PGR está a comportar-se como parte do problema e não a solução. Mas nós continuando, por que não tivemos 100% datas? Houve recusa de emissão de credenciais para delegados de candidatura. Aqui também fazemos um parênteses. Na deliberação 105, hão de constatar que nós temos ali várias colunas do Partido Frelimo, da Renamo, do MDM e depois do Podemos, e onde perceber que por baixo a Frelimo aparece com 54 mil delegados de candidatura inscritos. Nós do Podemos submetemos
tempestivamente pedidos para credenciar os nossos delegados e nós tínhamos atingido também uma cifra quase de 100%. Mas só nos foi concedido, como se apercebe dessa deliberação, cerca de 30 mil, ou portanto, metade daquilo que nós tínhamos pedido. Portanto, como se pode ver, houve uma clara, uma deliberada denegação da participação do Podemos nestas eleições, a título de supervisão. Depois, o que aconteceu, afinal de contas? Mesmo nesses 30 mil, a emissão de credenciais para delegados de candidatura foi feita de maneira propositada, não é? Que é, emitiam credenciais pedidos em Boane, mas afetando a pessoa em Marraquém, ou em Boane afetando a pessoa em Namacha. Podem perceber, ou de Boane afetando a pessoa num ponto, por exemplo, da zona do Costa Sol, no centro da cidade de Maputo. Ou por outra, houve uma ação deliberada de provocar uma demora dos nossos delegados de candidatura, não é? Porque só nos deram muitas dessas credenciais exatamente no dia da votação e disseram vão a este sítio. A pessoa pegava a sua credencial e pasmava-se, porque ela estava em Boane, mas, afinal de contas, o seu nome saiu para uma mesa que está em Marraquém. Como podem ver, isto foi tudo propositado. Mas ainda, houve também recusa de divulgação de apuramento das mesas de votação. Portanto, não só a CNE fez de tudo para impedir-nos que nós participássemos das eleições, mas também, durante o processo de contagem, não houve divulgação. Quem acompanhou as páginas do Elvinho Dias, as minhas páginas, as páginas do engenheiro, onde reparar, eu fiz, por exemplo, um vídeo, eu estava em frente, por acaso estive atento a este distrito de Cambuquana, eu estive naquela escola que está na N1, próximo do Benfica, chamado, acho que é Inflame Benfica, exatamente, sim. Então, naquela escola não houve a fixação de um único edital. Portanto, não só obstruíram a nossa presença naquele posto de votação, como também nem chegaram a colar um único edital. Mas, claro, nós podemos chegar logo de manhã, conseguimos olhar os quadros, conversamos também com algumas crianças, não só ali, mas também notas de Cambuquana. Quem acompanhou os vídeos por mim feitos, há de perceber que até eu deixei as crianças dizerem quem tinha ganho a eleição. E todos diziam, é Podemos, é Venâncio que ganhou a eleição. Entretanto, o edital não foi colocado. Portanto, mais do que isso, recusa da assinatura de atas de editais nas mesas de votação também. Portanto, em alguns casos em que os nossos delegados, dos poucos que nós conseguimos ter, menos desses de 30 mil, houve muita recusa. Assim, o que faziam os membros da mesa? Eles trabalhavam sobre o duplicado e mesmo esse duplicado ele não era assinado. Então, como podem ver, houve uma onda, praticamente uma ação concertada para nos impedir que nós tivéssemos este 100% de dados. Mas mais do que esta obstrução, nós tivemos também a alteração deliberada dos dados de apuramento das mesas de voto. E isto estamos a falar há pouco tempo. Como podem ver, lendo a segunda parte do nosso recurso, já se consegue perceber esta linha. Estes elementos nós também colocamos no nosso recurso, demos a saber ao Conselho Constitucional. Aqui, não é? O alicerce desta linha é exatamente esta constatação de diferença de número de votantes em cada uma das eleições. Portanto, houve uma adulteração. Depois, houve uma distribuição, aliás, de atas de editais, de mesas diferentes assinadas. O que aconteceu? Em algum momento, começaram a aparecer atas e editais que eram preenchidas com uma única mão. Claramente, então, nós não poderíamos considerar estes documentos. Praticamente, se nós já estávamos numa situação em que percebemos que a CNE-STAI e o Partido Frelimo estavam a adulterar editais, nós fizemos uma vista atenta a esses documentos e quando nos apercebêssemos que tinham editais, atas preenchidas com uma única mão, nós não contemplamos no nosso apuramento. Portanto, como podem ver, nós temos aqui cerca de 7 motivos pelos quais nós não conseguimos ter 100% de editais. Alguns temos, e são esses que nós apresentamos ao Conselho Constitucional, mas nós não os contabilizamos como elementos para fazer parte do nosso apuramento, porque eram muitos deles manifestamente falsos. Não havia como. Isso o Conselho Constitucional pode constatar a partir dessa perícia. Portanto, feito isto,
com essa impossibilidade de obtenção de 100% de editais, o que é que nós fizemos? Então, nós decidimos avançar para a nossa contagem paralela, não é? Com a seguinte estratégia. Nós trabalhamos com a eleição presidencial, primeiro. Por que trabalhamos com a eleição presidencial? É que a eleição presidencial, ela permite que, fomos felizes nessa questão, permite que nós conseguíssemos resumir, não é? Resumir a eleição presidencial e a eleição legislativa. Porque, vejamos, Venâncio Mondlane é suportado pelo Podemos, Daniel Chapo suportado pela Frelimo, Lutero Simango suportado pelo MDM, o Sufo Mato suportado pela Renam. Portanto, se nós atacássemos a eleição presidencial, subsume-se que estaríamos também a atacar a eleição legislativa, porque também partimos deste pressuposto de que aquele voto que, em princípio, é depositado para a eleição presidencial, não é? É também um voto que vai cair para a eleição legislativa, sem com isso estar a dizer que vai para isto ou para aquilo. Não, mas estamos a dizer que, atacando a eleição presidencial, nós conseguimos ter um universo de eleitores votantes, não é? Não são os inscritos, mas também os votantes. E isso permitiu também fazer o quê? Permitiu fazer com que nós, porque nós temos aqui uma eleição com cerca de 35 partidos. Então, se nós conseguimos resumir a eleição presidencial e a eleição legislativa para estes 4 partidos, então, a partir do método de Hont, nós podemos saber se o restante grupo de votos é suficiente para desencadear o benefício de um mandato. Esta que era a primeira resposta que nós precisávamos ter. Portanto, ao fazermos a eleição presidencial, nós conseguimos passar para a eleição legislativa e, em função destes coeficientes do método Hont, nós percebemos que todos os outros partidos, mesmo, aliás, separados ou alguns juntos por províncias, eles não conseguiam alcançar um único mandato. Então, como podem ver, conseguimos então ser felizes e transportar, não é, alguns dados, pelo menos dos eleitores inscritos para a eleição legislativa. Então, foi esta a primeira base. Portanto, aqui já conseguem perceber porque é que nós começamos com a eleição presidencial, depois a eleição legislativa. Mas, continuamos com esta questão. Se nós não tínhamos